Falei, maravilha. É bom rever os irmãos, é bom estarmos na casa do Senhor. Podeis assentar? Glória a Deus. Eu sei que está um pouco quente, né? Mas isso não vai impedir o Senhor de falar conosco neste lugar. Quantos ainda querem ouvir o Senhor falar, irmãos? Então abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo número 3. É um texto bem conhecido. O Senhor fez meu coração arder por esta mensagem esses dias. Eu queria partilhar a igreja do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, eu vou ler o 1 e o 2 e o 3, depois nós vamos ler apenas o 19. Glórias ao Senhor Jesus. Eu também queria que você aplaudisse a Deus pela vida da tia do presbítero Hérito, que chegou do Brasil. O nome, ela já falou, já esqueci. Qual o nome? Vamos aplaudir a Deus pela vida, Marli, com força, não, nem volta, não. Seja bem-vinda no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estou com inveja, não, que o Senhor está preparando o meu aí. Meu dia está chegando, hein? Deus é bom. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, 2 e 3. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim o texto. E o jovem Samuel servia ao Senhor. O jovem Samuel fazia o que, irmãos? Perante Eli. Perante quem? E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, antes que o que, irmãos? Antes que o que, irmãos? Eu sei que eles estão tristes porque eles perderam, mas nós que vamos ganhar amanhã, nós vamos falar assim, antes o que, irmãos? Eita glória, se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Estava o quê? Versículo de número 19 apenas, diz assim, e crescia Samuel, e fazia o quê? Só meia dúzia de atleticano, e crescia, fazia o quê? Crescia quem? E o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra, meu pai, e nenhuma de todas as suas palavras a deixou cair por... Então quer dizer que ele cumpre o que ele fala, né? Já era para ter dado glória, se fosse eu. Jesus. Pai, eu te louvo e te exalto pela tua presença nessa noite, continua no nosso meio. Pai, que o Senhor libere a tua palavra, não fale o que queremos, mas o que precisamos. Use aquele sonoplasta, e assim o Senhor fazendo, eu vou dar-te a honra, a glória e o louvor para todos sempre. A igreja que crê diz, Deus vai usar ele hoje, não vai, irmãos? Amém. Senta no glória, porque as horas já foram e nós não podemos ratear não, tá? Glórias ao Senhor Jesus. Estou feliz de ver o Jonathan aqui também. Benção. Cada um dos irmãos que está conosco, a família, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Irmãos, esse texto é bem conhecido, mas algumas coisas me chamaram a atenção dessa história de Samuel que eu queria partilhar com os irmãos. Eu queria falar algo subordinado ao tema, independente da circunstância, cresça. Olha no olho de profeta desse irmão e fala assim, independente da circunstância, cresça. Não, fala com ele, cresça. Assim, Deus te chamou para crescer. Deus te fez para crescer. Verdade, o Senhor, Ele chama menino. O Senhor chama, Ele unge, Ele escolhe menino. Mas Deus usa homem comprometido com a sua palavra. Sim ou não? O texto é conhecido, eu não vou contar a história. Você sabe que o Samuel, ele só nasceu depois de algum sacrifício. Samuel era propósito do Senhor. Deus já tinha, na sua onisciência, sabedor de todas as coisas, ele já sabia que a Ana, que até então não podia gerar, ela ia gerar. É por isso que, se você ler os capítulos que antecedem, o 3, o 1, por exemplo, vai falar que a Ana, que o Senhor havia cerrado-lhe a madre. Quer dizer, o Senhor impediu essa mulher de gerar. É assim ou não?
Você acredita que tem momentos que a gente quer e Deus não permite acontecer? Tem momentos que a gente clama, grita, chora, Senhor, é agora, me responde. E parece que o céu está de bronze, está travado, e na verdade está travado, a porta está fechada. E você fala assim, quem fechou? Aí todo mundo quer saber por que não aconteceu, por que não acontece. Mas a irmã é tão crente, o irmão ora tanto, e busca tanto, só não aconteceu ainda por um motivo. Ainda não é a hora. Deus, se Ele fecha a porta, não tem inferno que abre. E a porta que Ele abre, você pode falar o inferno inteiro que não fecha. Porque tudo no tempo dele é bom, é perfeito e agradável. Lembra do primeiro milagre de Jesus? Ele estava numa festa de casamento. A Maria chegou e falou, olha, o vinho acabou. Aí os discípulos estavam todo mundo apavorado, Jesus, o vinho acabou. E eles olharam para ele assim, como se diz, Jesus, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Lembra qual foi a resposta da mulher? Ei, mulher, a resposta de Jesus para a mulher, ainda não é a hora. Ele não disse que não faria, ele só falou que não era o tempo. Pastor, o senhor quer dizer, tem coisas que não aconteceu, não é porque não vai acontecer, é só porque ainda não é a hora, mas se prepare. Se prepare, porque o último versículo que nós vemos fala assim, e ele cumpriu e não deixou cair nenhuma palavra antes que se cumpra, porque a palavra do pastor Wellington pode ficar esquecida no lado do esquecimento, mas ele permanece. Eu vou falar até essa igreja também, permanece para todo sempre. O problema é que eu escuto a palavra de todo mundo, o problema é que eu dou ouvido para todo mundo. O problema é que eu acredito no que todo mundo fala, mas eu não guardo aquilo que Deus falou comigo. É sério, nós temos uma dificuldade, pastor Vanderlei, de guardar aquilo que o Senhor falou para nós. Ele chegou de se levantar e falou assim, atravessamos para outra margem. Ele falou, o quê? Atravessamos, mas ele não disse que ele teve tempestade, ele não falou que teve vento, ele não falou que os ventos iam soprar, que o barquinho vai virar. Ele só falou, atravessamos. Quando começou a primeira dificuldade que eles passaram, sabe o que eles fizeram? Mestre, não te importas que perecemos? Pô, mas peraí, antes de entrar no barco, ele falou, atravessa para o outro. Por que nós temos mais ouvido a voz do vento, a voz da dificuldade, a voz do problema, do que a voz daquele que falou, tu vai chegar, tu vai atravessar. Eu estou dizendo, tu vai atravessar, tu vai chegar. Não importa o que dizem por aí, quem prometeu é filho. Pois bem, Ana ora, clama, chora, e a Bíblia vai dizer que ela tinha uma competidora, a Bíblia chama a Penina de competidora, e que ficava o tempo inteiro azucrinando Ana e dizendo assim, olha, eu gero, você não gera, eu tenho, você não tem, tem 10, não tem nenhum, ela tem quantos? E você não tem nenhum, eu posso, você não pode. Mas sabe o que é interessante? Que a Ana não queria nem saber o que a Penina falava, Ana orava. Ah, Jesus, eu vou falar tudo já do céu. A Ana não estava nem aí com o que a Penina dizia, a Ana orava, não é, pastor Maurício? A Ana orava, por quê? Porque a Ana tinha certeza, não imagina, 10 filhos, não aconteceu em 10 anos só, isso foi anos. Imagina quanto tempo essa mulher ouvia essas palavras, tem 10, não tem nenhum, eu gosto, não gosto. Mas a Ana decide orar, a Ana decide o quê? Porque a Ana é aquela mulher que ela ainda cria que o Senhor responde a oração de quem ora. Então ela começa a orar e diz a Bíblia que por muito sacrifício da Ana, de Eucana, nasce o Samuel, que o nome quer dizer, ouviu Deus. Samuel nasce, e quando ele nasce, olha para cá, só estou contando para você entender onde lemos. Samuel nasce e a Ana fala assim, Camille, Senhor, me dá o Samuel, que eu vou levar ele e vou entregar para a sua casa, e ele vai ser seu. Me dá ele só por um tempo, assim que mamar, eu vou entregar. Se eu não fosse algumas mulheres hoje, ia estar dando uma madeira até os 21, né? Só para me entregar o Samuel. Mas a Ana pega o Samuel, ainda pequeno, chega na casa do Eli, na igreja, e fala assim, ô Eli, pastor, dá aqui a minha promessa, o meu voto. Porque a Bíblia diz, se tu fizer um voto e não cumprir, é melhor que não faça. Se abre a boca para fazer um voto a Deus, independente de circunstância, cumpre com a sua palavra. Porque no mundo espiritual isso tem um peso muito grande.
Então a Ana agora ela pega o Samuel pequenininho, leva para casa e dá ele. E coloca lá e fala assim, aqui está. Esse Samuel, ele nasceu para servir ao Senhor. Esse Samuel, ele nasceu através de muito sacrifício. Então, o que eu quero que você ajude meu filho a crescer. Ajude meu filho o quê? A crescer na casa do Senhor. E ano, aniversário de Samuel, a Ana ia lá e levava presentes para Samuel. Fazia uma roupinha nova, dava a ele. Sempre estava ali abençoando a vida. E a Bíblia vai dizer que esse Samuel, ele cresce. Ele faz o que, irmãos? Ele cresce na casa de Ana. Porém, o texto que nós lemos, pastor, ele começa dizendo assim: naquele tempo, estava cacho de palavra liberada. Naquele tempo de Samuel, não havia muitas palavras ou revelações liberadas, manifestas dentro da igreja. Era um tempo difícil, um tempo que os profetas, quem sabe, não estavam profetizando. É um tempo que, quem sabe, quem foi levantado para pregar não estava pregando. Já imaginou um tempo assim? A Bíblia está dizendo que neste tempo, quase não se ouvia a palavra. Porém, mesmo sendo um tempo difícil de ouvir a palavra, o versículo 19 vai falar que Samuel crescia. Por quê? Porque presta atenção numa coisa aqui. Tem hora que nós falamos assim, sabe por que eu não cresço? Sabe por que eu não sou mais? Por causa de fulano. Porque a minha igreja não tem um curso teológico. Porque a minha igreja não tem estudo. Porque a minha igreja não tem um seminário. Senão eu já era um pastor. Senão eu já estava um cara, sabe? Eu era um teólogo aqui dentro da congregação. Tem hora que nós trazemos essa desculpa para poder querer defender ou justificar a nossa preguiça. Sabe por quê? Porque nesse tempo não tinha palavra, não tinha profecia, não tinha revelação, e Samuel cresceu. Agora hoje, se tu abrir no TikTok tem palavra, se tu abrir no WhatsApp tem palavra, se tu entrar na rádio tem palavra, se tu vem no culto, vou falar, se tu vem no culto, terça-feira tem palavra, sexta-feira tem palavra, domingo tem palavra, toda hora tem palavra, você abre a Bíblia, tem palavra, você tem a palavra na tua mão, você tem a palavra na boca, desse homem de Deus, e o resto de Deus pode ter um caminho, e a pergunta é, por que tu não crê? Senhoras que nós podemos justificar o fato de não crescermos espiritualmente, sabe que nós podemos justificar e dizer que é porque não tem palavra? Pastor do céu, essa igreja aqui que mais tem palavra, o povo está liberando tanta palavra que ultimamente eu falo em medo, que tanta palavra que tem. Aí eu vou com o irmão e outro fala assim, eu só não estou crescendo mais, é por falta de conhecimento, porque não está tendo palavra. Aí eu falo assim, sabe por que tu não está crescendo? Porque tu deixou de ouvir quem ainda fala por intermédio da palavra. Eu estou sentindo Jesus aqui. Sabe por que às vezes tu não cresce? Porque tu está escutando tanta coisa por aí, é tanta penina por aí, é tanto Eli por aí, é tanto Alfini, é tanto Finéias, que o crescimento que era para ter ou desenvolver não está desenvolvendo. É por isso que eu disse, olha, independente da circunstância, cresça. Independente da circunstância, cresça. Se a palavra, a Bíblia, for arrebatada da terra, o que vai ser desse povo que não lê, que não estuda e que não aproveitou a oportunidade de ver? Imagina, se a palavra for arrebatada, não tem mais. O que vai ser de muitos crentes? Sabe o que vai ser? Um bando de crentes menino, mimado. E a desculpa é porque a igreja que eu era, eles quase não ensinavam, ela não tinha estudo bíblico. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia escreve assim, antes que a lâmpada do templo se apagasse, o Senhor falou com Samuel. Pastor Vanderlei, posso fazer uma pergunta? Essa lâmpada poderia apagar? Por que o escritor está dizendo que antes que a lâmpada do templo se apagasse, essa lâmpada poderia estar apagada? Quem acendeu essa lâmpada dentro do templo? Quem colocou esse fogo dentro do templo? Quem foi que falou para Moisés? Quem disse para ele,
o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apaga. Se ele falou que não é para apagar, porque agora ele está dizendo antes que se apague, a palavra desceu na terra. Porque o mesmo Deus que falou que o fogo arderia continuamente, ele falou para o sacerdote: tu tem um dever, coloca a lenha, tira a cinza e assopra o fogo. Põe lenha, tira a cinza e assopra o fogo. Mas aqui, nesse texto de Samuel, eu estou falando de um sacerdote que já não colocava lenha mais. Eu estou falando de um sacerdote que ele já não ouvia mais, ele já não enxergava mais, a ponto que Ofni e Finéias, eles faziam prostituição dentro da casa do Senhor. Diz o texto que um dia ele chega para Ofni e fala assim: eu estou sabendo por aí, alguém veio contar alguma coisa, eu não escutei bem, que vocês estão aprontando aqui. Cuidado, cuidado com esse altar, cuidado com essa casa. Porque mesmo sem ouvir direito, enxergar pouco, ele ainda parece um certo temor. Mas sabe o que acontece, pastor? Hoje, o que mais nós vemos, eu vou falar. Hoje o que nós mais vemos é pessoas que perderam o temor da presença dentro da casa. Sabe por que o Filipe Neves prostituía, bagunçava? Olha, eles roubavam a oferta. Eles roubavam a gordura que era para queimar lá no Senhor, eles vão pegar. A carne comia tudo. O que tinha na casa, eles era só para pegar para eles. Sabe o que é isso? É alguém que não tem um pingo de temor. Por quê? Porque o texto que eu li vai dizer que a arca do Senhor, o que estava lá? A arca que representava a presença. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Toma cuidado quando a presença do Senhor não te incomodar mais dentro da casa. Abacandarabaiá. Ai, eu vou falar tudinho. A pastora está falando aqui, eu sei que tem gente que não aceita, mas eu vou te falar a verdade. Temos que tomar cuidado quando a presença do Senhor não nos traz incômodo mais dentro da casa. Eu entro do jeito que eu estou, saio do jeito que eu estou. Eu não estou nem aí. Eu não levanto, eu não adoro, eu não faço nada. Sabe por quê? Porque eu não sei que presença está dentro da casa. Mas eu vou dizer, Deus ainda vai levantar menino. Deus vai levantar menino que vai se preocupar com essa presença dentro da casa. Eu estou contando isso só para você entender onde eu quero chegar. Este Samuel, que o nome deve ser Deus novo, estava crescendo dentro desse ambiente. Um ambiente de mentira, um ambiente de prostituição, um ambiente de roubo, um ambiente de desobediência, um ambiente de pecado, porque tudo isso tinha dentro do templo. Sabe o que fazia? Os filhos dele, sabe que eles eram pastores, o pastor Ofni e o pastor Finéias. E agora o menino está crescendo no meio desse ambiente. Um dia pensando com os outros, eu fiz uma pergunta: se tu vier para a igreja e souber que o pastor Wellington está pegando e apontando por ele, tu vem nessa igreja? Vem, nós já balançou a cabeça, né? Se tu souber que o pastor Wellington não vive o que prega, que aquele é uma coisa, lá fora ele é outra, tu vem para esse culto? Não? Olha para mim. Mas quantos sabem que você não é o que pensa e está sentado do seu lado dando glória? Se tu vem para o culto, e o que o pastor é, eu não estou dizendo que isso é certo, eu estou fazendo apologia ao pecado. Escuta o que eu estou dizendo. Mas se tu vem para o culto, e o mau testemunho que o pastor tem lá fora te impede de reconhecer quem está aqui dentro, tu nunca vê esse culto por quem está aqui. Tu vê por conta da pessoa que conduz. Porque se eu fosse olhar, ou se esse vizinho está do seu lado, fosse adorar, cantar louvor junto contigo, sabendo tanto que tu apronta, ele não sentaria do seu lado também.
É porque só quem não pode pecar é o alfinete. Só quem não pode pecar é o alfinete. É só o pastor, é só a liderança. Tu pode apontar pra lá e pra cá, foi igual Raimundo, peraí, andando do mundo, entrando na igreja, bagunçando, fazendo o que quer, o que não quer. Não reverencia a presença dele hora nenhuma na casa. Tu é o santarrão e a santona do pau oco. Mas eu estou contando isso sabe pra quê? Só para tu pensar. Só para tu pensar no que o Senhor falou comigo essa tarde. Agora esse menino Samuel, ele foi dado. A Ana entrega esse filho nas mãos desse pastor, presidente Eli. Você entregaria seu filho para ser cuidado de um pastor que não consegue cuidar dos filhos que ele tem? Olha para cá. Estou ensinando. Quando eu prego. Você não entregaria o seu filho na mão de um pastor? Se tu olhasse para os filhos dele e vesse nos filhos dele um mau comportamento. Você não faria isso. Porém, é porque você não consegue separar as coisas. E eu estou falando isso que para crescer, nós precisamos separar as coisas e colocar cada um no seu lugar. Os filhos de Eli e Finéias aqui já eram pastores, já eram homens feitos. Então o comportamento deles de hoje não quer dizer que o Eli lá atrás deixou de ensinar a verdade. Tem muitos de nós que pregamos a palavra, nossos filhos andam crescendo dentro da casa ouvindo a palavra, e quando cresce, eles querem se rebelar e viver por aí na bagunça. Agora eu não posso dizer que o pastor Patrick, ele não foi um bom pastor, não é um bom pastor, porque os filhos dele não quis servir a Cristo por ele. Eu tenho que separar as coisas. Aí o que acontece? A Ana chega e coloca, olha pra cá, porque Eli de verdade, talvez ele não foi um bom pai, mas Eli como juiz e sacerdote, ele era excelente. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque se ele não fosse um bom exemplo, a Ana não entregaria o voto para ele. Vou falar de novo. Esse voto a Ana fez para o Senhor. Fez para quem? Então não vou entregar o que é do Senhor na mão de qualquer um. Você vai entregar um voto, você fez para o Senhor na mão de qualquer um? Vai não, né? Então a Ana, quando ela entregou, ela pensou, senhora, eu preciso separar. Uma coisa é o filho dela, mas ele deve ser crente. Outra coisa é ele, como juiz e sacerdote, não ter capacidade para criar e ensinar o meu filho. Se o meu filho aprender com ele, pastor, e ele ser um terço do que ele foi, enquanto tinha saúde, eu vou dar glória ao Senhor. Entendeu o pensamento dela? Se o meu filho crescer aqui na casa de Eli, e ele for a metade que esse sacerdote foi, meu irmão, eu já estou realizada, porque eu sei, ele é sacerdote, se ele for amado, eu fico como sacerdote. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a Ana, sabe qual era o sonho da Ana? Ter um filho que crescesse na casa do Senhor. Ana queria um filho que tivesse costume ou comunhão com a presença do Senhor. Por isso ela chega e entrega esse filho para Samuel, para Eli. Sabe o significado do nome Eli, pastor Fabrício? O significado do nome Eli é: Jeová é o meu Deus. Agora, tinha bastante tempo que Jeová não era Deus dele. O nome pode não significar nada hoje no tempo que tu está vivendo. Tem muita gente hoje que vive de nome. Vou falar tudinho aqui, já eu falo de crescimento, eu estou falando para ensinar. Tem muita gente que hoje só vive de nome. Jeová é o meu Senhor, é assim? Por que aquela coisa está virando essa bagunça? Se Jeová é o seu Senhor, por que tu está permitindo as pessoas fazerem na casa dele o que quer fazer? Se Jeová é o teu Senhor, por que tu mesmo botou esses filhos para fora quando viu que ele estava bagunçando aqui dentro? Sabe qual foi o problema de Eli? É que de um certo tempo, ele se acomodou. A Bíblia vai dizer que ele estava deitado numa cama. Estava deitado em quê? E outra tradução fala que ele estava numa cadeira com o barril. Quando Deus fez o tabernáculo, quando Deus trouxe o templo, aonde está escrito que Deus mandou para a cadeira e cama? Templo não é lugar de descanso, templo não é lugar de dormir, templo é lugar de adorar.
Eu não vou no templo para descansar, eu vou no templo para adorar. Eu não vou no templo para passar tempo, eu vou no templo do Senhor para adorar. Tu está entendendo isso? Templo não precisa de cadeira, precisa de coração de Deus. O problema é que nós não sabemos diferenciar as coisas. Eu busco a cadeira. Ô, gente, Jesus, eu vou falar. O que tem de gente que briga por isso aqui? Na verdade, eu prefiro ficar 2 horas em pé e não ter cadeira para ninguém. Porque o que tem de gente que briga por isso aqui, gente, cadeira? Cadeira na igreja é briga. Esse lugar é meu, já viu? Tem gente assim, esse lugar aqui eu quero sentar, ninguém senta no meu lugar. Não, eu quero sentar lá em cima do altar. Aqui é o meu lugar, porque aqui todo mundo me vê e sabe o título do nome que eu tenho. E sabe o que o Senhor gosta? O Senhor gosta mesmo é de quem tem coração de servo. O Senhor gosta mesmo de pessoas que não está procurando status, ele não está procurando cadeira, ele não está procurando posição, ele está procurando presença. Vou falar que ele está procurando presença. Deus está procurando o verdadeiro adorador, que é conhecido e verdade. Ele está procurando, sabe quem é? É quem está buscando a presença. Tem crente aqui nessa noite que vem buscar a presença. As coisas mudaram demais. As coisas mudaram demais. Hoje eu vou para a igreja para buscar estado. Hoje eu vou para a igreja para buscar título. Hoje eu vou para a igreja para buscar posição. Hoje eu vou para a igreja para aparecer. Eu não vou para a igreja para adorar. Hoje eu vou para adorar. Aí sabe o que acontece? É por isso que tu fica o tempo inteiro dentro do culto, só observando. Olha se o cabelo dele está penteado. Olha se a saia está curta ou se está comprida. Olha se o terra do pastor é bom, é. Tu olha quem adorou, quem não adorou. Tu olha quem levantou a mão, quem não levantou. Tu olha quem está sentado, quem está em pé. Eu vou falar tudinho. Tu olha quem fez escova, quem não fez. Tu olha quem está bonito, quem está feio. Tu só não olha se a presença dele está liberada. Tu só não olha se a presença dele está liberada. Ora, mas quando eu vou sair, eu senti Jesus dentro do meu filho. Para o Santa na boca. Essa síndrome de obediência tem que sair do nosso meio. Eu preciso saber onde eu estou entrando e preciso saber o que eu vou fazer. Para a voz, eu preciso saber o que eu vou fazer. Tudo isso aconteceu. E Samuel estava sabendo como vendo, ouvindo, porque ele estava cego e surdo. Samuel enxergava demais e ouvia tudo. Tudo isso acontecendo, Samuel estava vendo. Samuel estava ouvindo. Olha pra cá. Samuel ouvia. E olha pra cá, pastor Lelê, que algumas vezes que eu vivia todo o tempo, falou para ele assim: Samuel, não fala nada com o velho não, tá? Depois eu te dou um troco aí, Samuel, quero não. Ó, eu vou ali, já volto, fica de olho, se alguém chegar, tu divulga o time da igreja, eu já sei que alguém chegar, eu faço o canto lá dentro. Beleza, Samuel? Samuel, não tô nessa não. Não tô nessa não. Faz o que tu quiser. Nada do que tu fizer vai tirar a minha visão e o meu foco daquilo que eu quero ser em Deus. Não, eu não estou dentro desse tempo para servir vocês. Eu estou para submeter, mas para servir a Cristo. Estou crucificado nele, eu sou escravo, eu morri com ele. Você está entendendo? Eu estou falando de hoje, até que Jesus não tinha vindo. Mas Samuel, ele era decidido e resolvido o que ele queria. Aí a Bíblia vai dizer, sabe o que, irmãos? A Bíblia vai dizer que no meio de tudo isso acontecendo, o Senhor veio e falou com Samuel. Deus chama Samuel para uma obra específica, porque Deus ainda chama menino. É melhor ter um menino com 3 pães, mas 2 pães é assim, 3 pães.
5 pães e 2 peixinhos. É melhor ter um menino com 5 pães e 2 peixinhos, que para muitos não é nada. É melhor ter um menino cheio do que ter algo vazio. É melhor ter um menino cheio de pãozinho e peixe do que ter um pastorzão finesse vazio. Se Deus olhar para aqui e não ver um adulto com nada, ele vai começar a levantar menino cheio. Ele vai levantar menino dentro dessa casa. Ele vai levantar menino dentro dessa casa. Porque é melhor ser criança cheio do Espírito Santo ou ser adulto vazio de Deus. Tá entendendo? Você não pode perder a essência. Você não pode perder, aleluia, o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Samuel sabia onde ele estava. Samuel sabia do que foi fazer naquele lugar. Todo dia Samuel olhava para lá e falava assim: ei, o que é isso aí? Aí ele ia sair, é a presença do Senhor vai vir. E quando essa arca estiver dentro do templo, a presença vai estar. E aquela chamazinha que ia ali, aquela tocha aí, quase morrendo. Ele falou assim: isso aí é sinal que a presença, esse fogo dentro do altar não pode apagar, Samuel. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito falou: antes que a outra se apagasse, a voz veio. Sabe por quê? Porque Deus ainda tem compromisso com a palavra que ele liberou. Agora chega. Deus ainda tem compromisso com a tua palavra. Sabe o que quer dizer? Antes que a lâmpada se apagasse, porque a lâmpada não podia, porque a lâmpada não podia, a lâmpada não podia. Cutucando esse irmão e falando assim: não deixa essa chama apagar, não deixa essa chama apagar. Pastor, mas ela está tão fraquinha. Então peça o Espírito Santo para encher e assoprar fogo nessa chama da noite. Igrejas cheias de pessoas e vazias da presença. Igreja cheia de dinheiro, igreja cheia de gente, sabe, grafino, mas vazia da presença do Espírito Santo. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Ô meu filho, é melhor ser menino aprendendo, reverenciar e querer essa presença, tá perto dessa presença. O menino Samuel crescia, fazia o que, irmãos? Olha pra cá. Crescia nesse ambiente. Nós não falamos que você é fruto do convívio? Você não fala isso? Isso só no mundo físico natural. Mas no mundo espiritual tu é fruto do que quer. Fala a verdade, Samuel crescia ali dentro e fazia o quê? Tu conseguiria crescer numa igreja assim? Tu conseguiria crescer no ministério assim? Anda assim, sabe como é que é o filho do pastor lá? Ninguém é crente. Pastor pregando e esse no boteco, na boate, no forró. Eu que não vou naquela igreja. Não é mesmo não. Se for para servir o pastor, fica em casa. Você cresceria no ministério assim? Você conseguiria ser crente e fazer o Senhor cumprir promessa na tua vida num ambiente assim? Sabe por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas que acham que a solução é mudar até de igreja. Tem pessoas que acham que a solução é sair de perto desse irmão, dessa irmã. A solução da sua vida é não sair de perto da presença. Se eu estou perto da presença, sabe o que a Bíblia diz? Pode cair ao meu lado dentro da barca da paz. Eu estou perto da presença, eu vou ser vida. Eu não sei que tu veio fazer esse culto, eu vim adorar. Eu não sei que tu veio fazer esse culto, eu vim adorar o Senhor. Eu não sei que tu já perdeu a maldição, mas essa escultura vem. E a palavra hoje está falando comigo. É tempo novo, é tempo novo, é tempo de crescer. É tempo de crescer. A Bíblia vai dizer que o Senhor chama Samuel 3 vezes. Chama ele quantas vezes? 3 vezes Deus chama Samuel. Aí sabe o que acontece? Samuel é servo, Samuel é o quê? Aí ele corre, porque eu tenho algo que o Samuel aprendeu, é servir. Aí Samuel cresce, corre, ele vai até ele e fala assim: Eli, tu me chamaste? Ele: não, Samuel, não te chamei.
Ele vai pela segunda vez. Eli, tu me chamaste? Não te chamei. Pela terceira vez, Eli fala assim: Samuel, se essa voz vier de novo, eu estou lembrando aqui, pastor, eu acho que eu já ouvi essa voz. Falava comigo antigamente. É porque ultimamente eu tenho andado meio surdo. Isso é o Eli pensando. Mas essa voz não me é estranha. Se essa voz voltar de novo, tu vai dizer para ela assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas espera aí, Eli já não ouvia mais. Samuel também tinha tudo para não escutar. Meu Deus. Está entendendo que não é o lugar? Está entendendo que não é o ambiente? Está entendendo que não é a pessoa que está do seu lado? Os ouvidos é seu. Naquele ambiente que a Bíblia vai dizer que a palavra revelada era escassa, que já não se manifestava mais as revelações, Samuel ouviu. Sabe o que eu quero dizer? A primeira coisa para tu aprender e crescer na obra do Senhor é aprender a ouvir a voz. Vou falar de novo aqui, só não faz para acordar. A primeira coisa para tu aprender a crescer na casa do Senhor é aprender a ouvir a voz. A voz de quem é essa voz? Essa voz, a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, sabe? É a voz. Samuel, quando ouviu, ele falou assim: olha, eu não estava escutando, Moisés. Samuel, eu não estou ouvindo. A voz falou contigo e não comigo, mas eu estou sentindo que essa voz é de quem eu conheço. Eu estou sentindo que essa voz, Samuel, não importa o que eu pedir, Finés fala para ti. Não importa o que a Célia tem falado, eu estou mostrando. Uma coisa eu quero dizer: se tu quer crescer na obra, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Tu vai dizer para ele: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Qual o significado do nome Samuel? Ouviu Deus. Eu vou te fazer uma pergunta: pastor, eu estou conseguindo crescer como? Se tu escuta tanta gente, só ouve o que Deus está falando. Tu escuta tanta coisa, mas o que Deus está liberando, tu não está ouvindo. As pessoas, pode ter muita gente ao seu lado que já perdeu a audição e já não está tendo mais sensibilidade com a voz do Espírito Santo. Mas se você quer ser mais um, ou quer dar os ouvidos nessa noite e falar essa palavra para mim, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor. Aí ele vai ensinar. Por que ele vai ensinar? Porque ele é especialista em ouvir a voz. Aí ele vai dizer assim: quando essa voz é, Samuel, tu vai entrar e falar: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Sabe o que ele está dizendo? Samuel, se coloca à disposição. Se coloca à disposição da voz do Senhor. Tem crente aqui nessa noite que está à disposição para ele. Tem crente disponível a Deus verá. Conectando teus ouvidos espirituais, ainda escuta a voz do Senhor. Porque se eu escuto a voz do Senhor, missionária Franciele, eu cresço. Se eu escuto a voz do Senhor, eu cresço. Se eu vou falar até a igreja dizer: se eu escuto a voz do Senhor, eu cresço. O ambiente pode ser provado, mas se eu tenho ouvido da voz, eu cresço. Porque eu não dependo das pessoas, eu não dependo do lugar, eu não estou disputando cadeira, eu estou simplesmente dando ouvidos para ele. Por que tem muita gente que entra ano e sai ano dentro da igreja, ele é a mesma coisa e não cresce? Por que tem muita gente dentro da casa do Senhor que não desenvolve? Por que tem muita gente que não aprende nada? Já viu? Entra ano e sai ano, a pessoa é a mesma coisa. Eu falei que Deus chama menino. Deus chama menino? Chama. Mas Ele usa homem e mulher. Você não pode ser menino o resto da vida. Paulo vai falar: quando eu era menino eu agia e falava como menino, mas hoje eu sou homem. Hoje eu sei como eu prego, hoje eu sei o que eu falo, hoje eu tenho experiência. Eu cresci, amadureci,
e amadureci, porque eu cresci ouvindo lá fora. Quem adivinha? Tem gente que dentro da igreja, anos e anos, estão muito chateada com a igreja. Porque estou ouvindo falar isso e aquilo de mim. Vai, irmão. É que eu sou ouvo demais. Se tivesse na igreja ouvindo só a voz do Senhor, eu tenho certeza que não é isso que ele está dizendo para ti. Quantas coisas Samuel ouviu de Ofni e Finéias dentro da casa? Quantas coisas Samuel viu Ofni e Finéias fazer dentro da casa? Agora o texto vai dizer, sabe o que aconteceu? Samuel crescia. Samuel crescia. Sabe o que está dizendo? Estava em um processo. Ele não se tornou grande. Ele crescia. E como que ele crescia? Hoje, eu escutei, talvez machucou, mas amanhã, essa palavrinha do filho já me pega mais. Vou falar, vem comigo, meu filho. Hoje, até minha palavra, isso que a irmã falou. Mas amanhã, o Finéias pode falar o que quiser, já não me pega mais. A Bíblia vai dizer que ele é crescendo. Ele é crescendo. Hoje fala, olha a mensagem, eu quero saber, eu preciso melhorar. Mas amanhã isso já não me incomoda mais. Por que não incomoda? Porque eu sei que eu não prego para agradar as pessoas, eu prego para liberar a palavra que não é minha, é dele. A palavra é dele, a palavra é dele. Então eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo. Dentro de um lugar improvável, Deus está levantando pessoas prováveis. Porque tu não veio por acaso nessa terra. Tu não é fruto do acaso. Tu nasceu por sacrifício. Alguém pagou um preço pela tua vida. Tu não pode aceitar essa e essa que não fez sacrifício nenhum para tu existir, controlar o seu dia a dia. Agora fica aqui, ouviu. Sabe o que acontece? Não sai do lugar. Samuel ouviu e ele só foi de uma pessoa. Ele. Sabe o que é pastor Fabrício? A Bíblia fala que Samuel ele servia ao Senhor perante ele. Samuel aprendeu a respeitar a autoridade. Ele servia ao Senhor perante Eli. Por quê? Porque os trabalhos eram para Eli, mas quem recebia? A igreja é para Eli, mas quem recebe é o dono da casa. Limpar a arca é para Eli, mas quem recebe é o dono da casa. O que tem gente que não respeita a autoridade, o que tem gente que não submete a autoridade. Aí tem pessoas que falam assim, eu falei na salinha hoje com os obreiros, tem gente que fala assim, o Senhor, você fala algo, aí ele fala assim, se o Senhor falar comigo, ok, como Deus vai falar contigo? Como Deus vai falar contigo? Se ele levantou um profeta para na sua frente, se ele colocou uma liderança espiritual, está sobre você. Agora, meu Deus, agora é o princípio. Ele vai falar com quem está aqui embaixo, depois vai falar com quem ele colocou em cima. Não. Aí o Senhor falou de Samuel, sabe o que ele fez? Ele foi até ali, porque ele não ouvia. Mas Samuel entendia. Se alguma coisa tiver que acontecer na minha vida, vai ser por intermédio dele. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que ninguém cresce sozinho. Você não é tão bom que não precisa de uma pessoa para te conduzir. Você não é tão bom que não precisa de alguém para te liderar. Samuel crescia porque ele aprendeu desse menino a respeitar a autoridade. Não vai chegar, não vai ler nada, não vai ser nada. E você vai crescer aí nesse lugar aí, ó. Nunca vai ser ninguém. Aí a Bíblia diz que esse menino crescia. Posso perguntar uma coisa? Aonde Moisés cresceu? Onde Moisés cresceu? Onde? No Egito? No palácio? E José? Onde José cresceu? Na casa de Jacó? Com seus irmãos tudo querendo matar e tirar ele, mas a Bíblia diz que ele cresceu. Aonde Davi cresceu? No pasto?
e dentro da casa de Jessé, com um monte de irmão mais preparado, mais bonito, mais forte, a ponto que esse Samuel aqui, olhei você, esse é o seu lugar, Samuel, ou minha voz para esse, é o outro, não está aí no meio, mas Davi estava crescendo. Aonde João Batista cresceu? O que ele comia? Gafanhoto, mel? Silvestre, a Bíblia vai dizer que João, ele crescia e se robustecia. Se fortalecia. Aonde? No deserto. A pergunta é o lugar ou é você? Bacandaravacalabaraçai. É o lugar ou é a tua decisão? Vai crescer ou vai continuar menino? Vai crescer para ser usado, instrumento para a promessa cumprir? Ou vai permanecer no mesmo lugar? É o lugar ou é a tua decisão? Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a única pessoa que tem poder para impedir o teu crescimento é você mesmo. Então quem quer crescer, levanta a mão! Cresce adorando, vai meu filho, cresce adorando, cresce glorificando, cresce exaltando. Por mais que possa estar aí, por mais que tu possa estar vivendo uma escassez de palavra revelada da parte do Senhor, se Deus tem uma palavra para a tua vida, Ele ainda fala. Ele vai usar esse que está do seu lado, Ele vai usar essa que está do seu lado, Ele vai usar essa liderança, mas uma coisa é certa, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Olha, Samuel, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Fala, Senhor. Se Eli não está ouvindo mais, não tem problema. Se eu pedir Finéias não está escutando mais, não tem problema. Sabe por quê, Senhor? Porque eu sou servo teu. Antes de servir ali, eu sirvo ao Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Qual é a voz que tu tem ouvido? Qual é a voz que tu tem ouvido? Essa voz que tu tem escutado por aí tem te feito crescer? Ou tu permanece menino do jeito que entrou? Samuel teria desculpa, sim ou não? Pra falar assim, sabe por que eu não fui pastor também? Porque lá naquela igreja era uma bagunça. Sabe por que eu não fui ninguém? Porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram ladrão. Aí eu também virei ladrão. Mas sabe o que aconteceu? Deus ouve, Deus fala. Esse Samuel que quer dizer Deus ouve, ele fala assim, fala, Senhor, que Deus servo ouve. Presta atenção numa coisa. Sabe qual foi a palavra que o Senhor deu para esse Samuel? Uma palavra de juízo para a autoridade máxima da casa, que era Eli. Sabe o que Eli fala com Samuel? Reconhecendo que Deus estava chamando o menino. Olha para cá. Eli, reconhecendo que Deus estava chamando o menino, ele fala assim, Samuel, fala tudo e não oculte nada. Ah, mas é menino, mas ele recebeu a voz de Deus. Ah, é menino, mas o Senhor fala com ele. Ah, é menino, mas Deus escolheu com ele. Ah, é menino, mas o Senhor chamou. Ah, é menino, mas está crescendo. Ah, é menino, mas o Senhor está trabalhando. Ah, é menino, não vai dar nada, tudo empresa. É uma escolha do Senhor. Se Eli fosse, eu também gosto de Eli, sabe por quê? Se Eli fosse essa raça de pastor que tem nos dias de hoje, ele ia falar assim, Samuel, cala a boca, vai deitar, vai dormir, porque se Deus quiser falar comigo, ele vai falar comigo. Mas ele não, ele entendeu que eu tenho que passar de Deus. Agora vai sair. Deus está levantando outro, Deus está levantando outro, você recebe isso? Deus está levantando outro. É por isso que tem aquela música, mano. Deixa o menino rodar, deixa o menino profetizar. Por que nós incomodamos tanto com os meninos que Deus levanta dentro da casa? Porque eu cresci tanto que eu já não consigo mais me submeter. Eu não consigo mais aprender. Eu já sei demais. Aí por isso que a Bíblia fala que o menino crescia. Porque o menino ouvia e tudo que ele ouvia, ao invés de colocar para baixo, colocava para cima. Ao invés de destruir, construía.
Cutuca e fala assim: deixa o menino rodar. Deixa o menino ser instrumento. Ah, o pastor vai dar uma oportunidade para Camila, mas ele é uma menina ainda. Tanta gente madura aqui. Vai usar ela no culto de terça, no culto de sexta, no culto de domingo, na campanha. E por que não? Se a vida toda o Senhor sempre chamou o menino para a obra, aí ele fala assim: Samuel, pode contar tudo. Aí através da liberação da palavra do sacerdote Eli, Samuel vai e fala para ele que Deus traria juízo naquela casa. Pastor, tu só pode ter uma palavra de autoridade para alguém se tu algum dia aprendeu a respeitar ela. Está entendendo isso aqui? Deus só vai te dar uma palavra de autoridade, de juízo para alguém o dia que você aprender a respeitar a autoridade que Ele coloca na sua vida. Sabe por que Eli falou assim? Pode falar tudinho, Samuel. Pode falar. Agora Eli colocou na posição de servo. O pastor falou assim: fala agora que eu estou servindo. Eu sei que a coisa não está boa do meu lado, mas fala o que Deus está dizendo. Sabe por que ele falou isso? Porque ele olhava para Samuel e ele sabia que, apesar de menino, ele decidiu ter um caráter que agradava a Cristo. Eli olhava para Samuel e falava assim: esse menino é diferente. Esse menino não é parecido com o filho de Finéias, não. Esse menino é diferente. Esse menino aí, meu irmão, ele poderia aprontar, poderia ser o que o diabo quisesse, mas ele decidiu ser o que Deus quis. Aí a Bíblia vai dizer que ele pega uma palavra de juízo. Os filhos de Eli vão para a guerra, eu encerro agora. Eles vão para a guerra. Perde a arca do Senhor naquela batalha. A mulher de Ofni, se eu não estou enganado, ela estava grávida de Ofni. A esposa de Ofni estava grávida. Ela vai dar luz ao bebê. E ela coloca o nome desse bebê de Icabode. Que no original quer dizer: foi-se a glória. Olha para cá. Não perca a glória. Não dá luz ao Icabode na sua vida. Mantenha essa chama acesa. Não permita que o Ofni e Finéias leva de ti o que mais importa nessa vida. E o que mais nós vemos hoje na igreja é pessoas que estão permitindo os Ofni e Finéias levar de nós a glória que nos pertence. O menino nasce e ela coloca o nome e acabou de se foi a glória. Porque a arca do Senhor tinha sido levada. E os filhos de Eli, preso, morto. Quando ele fica sabendo, sabe o que ele faz? Cai da cadeira. Cai da cadeira que estava dentro do templo, quebra o pescoço e morre. Sabe quem foi Samuel? Profeta. Sabe quem foi Samuel? Vamos falar todo mundo? Sabe quem foi Samuel? Profeta. Sabe quem foi Samuel? Juiz. Samuel foi quê? Sabe quem foi Samuel? Sacerdote. Samuel foi o quê? Foi o único nessa terra que tem os três ofícios. Ele foi profeta, sacerdote e juiz. Sabe por quê? Porque Samuel decidiu. Ele foi o que ninguém foi, porque ele decidiu fazer o que ninguém fazia. Sabe por que tem muita gente que não sai desse círculo vicioso? Porque a vida toda eles querem fazer o que todo mundo faz. A vida toda quer fazer o que todo mundo faz. Se tu não faz nada diferente, como Deus vai fazer na tua vida algo diferente? Foi o único que cresceu. Ele fez o que, irmãos? Cresceu. Porque ninguém impediu Samuel de crescer. Aí a palavra que nós lemos, versículo 19, vai falar que assim diz o Senhor. Assim diz quem? O Senhor. Nenhuma palavra caia a teu respeito antes que se cumpra. Está preparado para ouvir isso do Senhor? Levanta a mão essa noite, eu vou profetizar. Está preparado para ouvir do Senhor? Que não vai cair uma palavra na tua vida
fazer na tua vida o que nunca fez. Tu vai ser o que ninguém nunca foi. Tu vai chegar onde ninguém chegou. Só você pode impedir isso de acontecer, porque ele está dizendo: não cai uma palavra, e a palavra não é do vizinho, a palavra não é do fofoqueiro, a palavra é do Senhor. Ainda tem crente que ouve a palavra do Senhor, fica de pé dando glória, já encerro. Ainda tem crente nessa noite que ouve a palavra do Senhor. Você não pode ficar a vida toda com essa mente cauterizada. Quando qualquer pessoa falar qualquer coisa, a tua resposta deve ser essa: eu tenho uma palavra do Senhor para você, a meu respeito. Eu tenho uma palavra a meu respeito. E essa palavra não é sua, é de Deus. Está tão difícil o Senhor falar, está difícil, mas não é impossível. Quando Ele quer, Ele ainda fala. Eu não sei a hora e o tempo, mas se Ele fala, Ele fala. Agora, sabe qual é importante? É nós não perdermos a sensibilidade de ouvir a voz e de reconhecer que voz é essa. Quem é que está falando contigo? Quem te fez promessa? Será que depois de tanto sacrifício para tu chegar até aqui, tu vai parar com tudo? Vai desistir de tudo? Vai abrir mão de tudo? Será que é isso mesmo que o Senhor quer de nós? Será que é isso que o Senhor quer de você? Ou o Senhor está querendo que nessa noite você faça assim: Senhor, os meus ouvidos são teus. Essa palavra foi para mim. Talvez eu era para estar mais grande, maior. E eu só não estou porque eu estou ouvindo demais vozes que não é a sua. Porque a única voz que tem poder de te fazer crescer é a do Senhor. Quem a igreja tem ouvido? Quem a igreja tem servido? Eu não sirvo porque eu quero. Eu sirvo porque eu fui chamado. Eu fui escolhido. Você não nasceu atrasado. Esse milagre não chegou depois. Chegou na hora que Deus abriu a madre. Por que Samuel não nasceu 10, 20 anos atrás? Deus lá do céu falou assim: espera. Ele está perdendo a visão. Esquenta não. A igreja é minha. Nos meus projetos aqui eu já tenho um menino para nascer e para tomar e sugar, assumir conta dessa obra aí. E os anos vai passando, ninguém está entendendo. A Ana está chorando, e está fazendo sacrifício, e o Cana está sacrificando, e ele quer saber por que, Senhor. Aí Deus disse: calma, porque esse não vai nascer por acaso, ele vai nascer com propósito. Eu tenho um propósito para esse Samuel. Eu tenho um propósito para a vida deste Samuel. Irmão, Deus tem um propósito para a tua vida. Vou falar de novo. Deus tem um propósito para a tua vida. Eu sei que o diabo tentou tirar isso de você, mas Deus tem um propósito para a tua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite só para tu ouvir isso. Se prepare. Tem Samuel nascendo. Sabe o que é Samuel? Samuel é a resposta do alto. Sabe o que é Samuel? Samuel é a resposta do Senhor. Tem Samuel nascendo em teu favor. Não preocupa, tem Samuel nascendo. Deus falou contigo nessa noite? Quero te convidar, você que quer